Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos iniciar agora a correção coletiva do livro didático Ler e Escrever das páginas que vocês fizeram na semana passada. Vamos lá, então? Bom, crianças, então aqui na página 166, na etapa 3, ler matérias jornalísticas, vamos refletir um pouco sobre o título, matérias jornalísticas, né? Jornalística vem de qual palavra? Vem da palavra jornal. E para que serve o jornal? O jornal, ele faz investigações, né? Ele apresenta fatos e notícias para as pessoas. Não só o jornal, né? A revista também tem esse papel. Ou seja, matérias jornalísticas, elas circulam, né, nos meios de comunicação, tá bom? Trazendo sempre notícias. Bom, então aqui tem uma notícia para leitura, né? Então vamos ver aqui. São Paulo, 23 de outubro de 2019. Bom, crianças, percebam que isso aconteceu em 2019. Foi o ano passado, não tem nenhum ano, tá? O óleo chegou ao mar. Jornal, notícia em dia. Bom, aqui tem também do lado uma imagem, né, de um menininho num mar poluído, né? Podemos observar que tá bem escura a cor da água e vemos poluição também, né? Bom, vamos ler juntos aqui a matéria. Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas neste último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas, crianças, toneladas, muita coisa, né, de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre. Porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também às consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico, elaborado pela equipe CII. Bom, vamos agora preencher o quadro do estudo dessa notícia. Bom, crianças, então aqui na página 167 tem um estudo do tema da notícia, mas antes tem uma carta de leitor. Ou seja, alguém leu aquela matéria publicada e quis dar a sua opinião sobre o que foi lido. O que ele fez? Ele colocou o título, que é o título da notícia, né? Para quê? Para que a redação saiba de maneira mais fácil de que notícia ele está se referindo, né? A que notícia ele se refere,
porque o jornal ele publica várias notícias, né? Então, para que não seja necessário ele ler tudo para depois ele compreender qual notícia se trata, é interessante que coloque o título da notícia quando for escrever, tá? Então, ele colocou aqui: o óleo chegou ao mar. Então, quem trabalha nesse jornal, nessa revista, já sabe que é sobre essa matéria. Então, vamos ler junto. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, a quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Carlos Eduardo, Rio de Janeiro. Bom, crianças, então essa é a opinião do Carlos Eduardo. Vocês têm a mesma opinião ou a sua opinião é diferente? Bom, vamos fazer então aqui o estudo do tema, tá? Olha só, aspectos favoráveis ao tema. Então, qual aspecto, qual argumento é favorável a esse tema, né? Então, uma coisa favorável foi a mobilização da população para salvar a vida marinha. Por quê? Porque a população teve uma preocupação com o impacto ambiental. Então, isso é uma coisa favorável, né? Agora, aspectos contrários ao tema. Então, olha só, o trabalho de despoluir e limpar a praia. Por quê? Porque é de responsabilidade das autoridades local e de quem causou o dano à natureza. Bom, crianças, então nós temos que refletir um pouco sobre isso, né? Então, assim, é errado fazer um trabalho de limpar uma praia, de tentar despoluir algo? Não, isso não é errado, isso é muito bom. Só que, por um outro lado, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ter todo um aparato, né, um equipamento que seja seguro para ela, porque o óleo é poluente, pode causar danos à pele da pessoa que está mexendo ali, né? Então, por isso que aqui, na opinião do Carlos Eduardo, ele falou que isso é de responsabilidade das autoridades locais. E realmente, as autoridades têm que tomar providências. Nós, como cidadãos, nós precisamos fazer o máximo para não poluir, né? Fazer a reciclagem, procurar separar o óleo, porque a gente sabe que o óleo, ele, quando a gente joga ele na pia, ele polui muitos litros de água. Então, sempre separar o óleo para entregar nos postos de coleta, né? Então, nós fazemos já a nossa parte, né? Agora, cabe ao poder público fazer a parte dele também. Bom, agora aqui na etapa 4, escrever uma carta de leitor, produzindo coletivamente uma carta de leitor. Como eu falei para vocês semana passada, não seria possível nós fazermos isso coletivamente, né? Porque nós não estamos no ensino presencial. Então, cada um teria que fazer o seu. Agora, nós vamos lá para a página 168. Bom, crianças, então depois que você produziu a sua carta, você vai revisar ela, tá? Para poder ver se você seguiu os critérios, né, que a carta de leitor precisa ter, tá bom? Então, quais são os critérios? Olha lá. A carta do leitor está cumprindo o seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados nela? Então, o que é a primeira coisa? A pessoa que escreve uma carta de leitor, o objetivo dela é dar a opinião dela sobre o que ela leu, né? Então, se você não deu uma opinião sobre uma leitura que você fez, então tá errado, né?
A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? Então, o que eu mostrei para vocês ali? O Carlos Eduardo, ele já colocou logo o título da matéria que ele leu, né? E fez referência a essa matéria no seu texto. Então, o que acontece? Tem que ter uma referência sobre o que você leu, porque senão você vai escrever a sua opinião e daí a pessoa que pegar a sua carta, né, a redação da revista ou do jornal vai pensar assim: ué, mas sobre o que será que essa pessoa está falando, né? Qual matéria será que é essa? Então, tem que ter a referência à matéria que está sendo comentada. A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada, então o leitor ele tem que ter uma posição sobre aquilo que ele leu, né? Se ele concorda ou se ele não concorda, né? A carta possui dados de identificação do leitor, como a cidade, a sigla do estado em que foi escrita, nome completo de quem escreveu. Então, nós temos que ter identificação na carta. Se você for escrever uma carta, você tem que pôr o seu nome, de onde você é, tá bom? Então, as informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor? Sim ou não? Então, assim, tem que ser uma coisa mais objetiva, né? Você não vai escrever um texto de 20 linhas para poder dar sua opinião sobre uma matéria, né? Então, você vai dar sua opinião de uma maneira sucinta, tá bom? A crítica ou a opinião apresentadas são feitas de forma respeitosa? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mesmo que você não concorde com o que foi publicado, você não pode ser desrespeitoso com o jornal, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que dar sua opinião. Falar assim, olha, eu não concordo por isso, isso e isso. Você vai lá e dá o seu argumento do porquê você não concorda, tá? Mas não pode ser desrespeitoso. O texto está escrito em primeira pessoa? Bom, como é você que está escrevendo esse texto, você tem que falar em primeira pessoa do singular, né? Você está dando a sua opinião, tá? O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela? Então, primeira coisa, coloca o título da matéria que você leu, né? Por quê? Porque daí já dá uma vontade maior de ler a opinião do leitor, né? Porque se você não põe o título, não faz referência à matéria, a redação não vai nem querer ler, né? Por quê? Porque não sabe nem do que está se tratando ali. Então, presta bastante atenção nisso, tá bom? O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? Bom, então nós temos que escrever formalmente a carta de leitor para redação, né? Você não vai começar com gírias, né? Com ortografia incorreta. Então, preste atenção nisso. O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta? Então, criança, tem dúvida a respeito de alguma palavra? Pesquisa no dicionário para não escrever errado. Por quê? Porque escrever certo é um hábito. Se você escreve uma palavra errada uma vez, na outra vez você vai escrever errado de novo. E na outra vez também. Então, isso vai virar um hábito de escrita incorreta. Então, tem dúvida, já pesquisa no dicionário para escrever corretamente, porque depois você não vai errar mais. A carta está endereçada para quem deve ler, né? Então, para quem que você vai mandar, né? No caso aqui, é para esse jornal, né? Então, tá endereçado a ele? A carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Então, assim, é legal fazer uma saudação final, uma despedida, um agradecimento, né, pela leitura da pessoa, da sua carta de leitor, né? Ou simplesmente você pode terminar essa carta de uma maneira final, né? Encerrando ela. Não no meio do assunto, né? Porque daí não encerra, né? Porque todo texto que a gente produz tem que ter início, meio e fim. E a carta de leitor não é diferente. Tá bom, crianças? Então,
essa página é para análise da carta que vocês escreveram. Façam aí, ok? Muito obrigada. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem para a professora. Um abraço.